Bom dia, boa tarde, boa noite, né, não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula. Hoje a gente vai falar sobre o exame físico abdominal, né, para quem não lembra de mim, né, eu sou a professora Alessandra, hã, e hoje a gente vai ver essa parte do exame físico, né, a gente vai ver alguns detalhes, tá, do exame. Eu vou deixar a aula para vocês, depois para vocês assistirem o vídeo de novo, acompanhar, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela a aula, tá, para vocês seguirem. Depois também eu vou deixar um roteiro de estudo, que aí para vocês, até durante o estágio, vocês podem levar até para ver como que é a ordem, né, de execução do exame físico abdominal, que a gente vai ver que tem uma particularidade, tá bom? Então vamos lá, vou começar mostrando a aula para vocês, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem também vocês coloquem no fórum, tá? Só ver se eu consigo passar aqui. Espera só um minuto. Aí, tá? Então vamos começar com o exame físico abdominal, né? Um abdômen desse é o sonho, né? Meu, de todas as pessoas, né? Esse abdômen aí dividido, né? Esse abdômen bem treinado, tá? Então vamos lá. Então a gente começa sempre pela anamnese, né? Vocês viram, né, naquele roteiro que vocês fizeram do histórico, né, que existiam alguns dados, né, na anamnese relacionado ao exame físico abdominal. É bem importante que na hora dessa coleta, né, na hora da entrevista, você colete o maior número de dados que você consiga de todos os sistemas, porque depois na hora que você for fazer o exame físico, você consegue direcionar esse exame físico. Então vamos supor que você fez uma coleta lá na anamnese, que o paciente ele não tem tantas alterações da parte abdominal, né? A queixa principal dele, né, e a história não está relacionado a nada da parte abdominal. Mas às vezes na hora que você faz a anamnese, ele às vezes tem algum tipo de queixa, ou ele tem algum antecedente cirúrgico, por exemplo, que ele para ele não é tão importante, mas que aí você acaba na hora da anamnese coletando, né, esse dado e aí lá no exame físico você vai dar uma olhadinha nesse dado subjetivo que ele te passou e aí você vai fazer o exame físico para realmente, né, verificar se aquilo é uma queixa que é relevante, né, para o quadro dele naquele momento, tá bom? Então, alguns dados que ele pode relatar para você na anamnese que são importantes, né? Então, dados em relação à alteração do apetite, né? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, hábitos alimentares, você já começa a perguntar o que ele come, né? Qual é a frequência de refeição dele no dia, né? Então, quando ele fala que ele teve alteração do apetite, né, no último mês, na última semana, isso pode estar relacionado à queixa que ele está apresentando no momento, tá? Então ele fala, por exemplo, ele relaciona ah, essa alteração do apetite com uma perda de peso, por exemplo, tá? Questão de disfagia, né? Então a disfagia é a dificuldade de deglutição. A dificuldade de deglutição, ela pode, né, num prazo, né, curto, médio, você pode ter uma diminuição do peso, por exemplo, né? Em relação à intolerância alimentar, então, quando você pergunta sobre hábitos, né? Às vezes ele relata que ele não faz, né? Não usa, né? Um certo tipo de alimento ou um tempero, qualquer coisa, porque ele acaba apresentando intolerância a glúten, a lactose. É importante a gente distinguir, né, essa questão de intolerância, a questão de opção por não comer, né? Então a gente tem muita gente agora que está na moda, né? Não se alimentar, né, de glúten, de lactose, porque tá na moda falar que isso pode alterar o peso, por exemplo, né? Isso é diferente de você ter intolerância, né?
Então a gente tem que distinguir bem isso, tá? Em relação à dor abdominal, é importantíssimo quando o paciente relata a dor, você caracterizar essa dor, tá? Então, essa dor, qual é a frequência, qual é a localização dessa dor, né? A característica dela é uma dor que ela é empontada, é uma dor que ela vem e vai como uma contração, enfim, você precisa caracterizar o máximo que você conseguir, porque na hora do exame físico você vai conseguir direcionar o seu exame para avaliar essa dor, tá? Tomar um pouco de cuidado também, o paciente que tem, né, relata uma dor muito intensa, a gente tomar um pouco de cuidado na hora de fazer, né, algumas partes do exame físico abdominal, tá bom? Para não acabar causando desconforto para ele, tá? Em relação à queixa, né, de náusea, vômito, isso está muito relacionado também à queixa principal, né? Às vezes o paciente ele veio, né, procurar o serviço por conta dessa náusea e desse vômito, né? Então também caracterizar, né? Essa náusea, esse vômito acontece depois que ele se alimenta com algum tipo de alimento específico, né? Ou não, né? Independente da alimentação, não tem nenhum fator de melhora, de piora, tá? Em relação a condições retais, às vezes o paciente ele tem histórico, né, por exemplo, de hemorroida e ele fala de sangramento, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando ele fala de sangramento, né, intestinal, esse sangramento ele pode ser um sangramento, né, vestígio de sangue, né, relacionado um processo, né, de hemorroidas que está ativo e ele pode ter um sangramento discreto, mas se ele relata grande quantidade de sangue vivo nas fezes, né, como se fosse uma enterorragia mesmo, aí a gente tem que direcionar melhor esse exame físico e aí depois, mais para frente, até a questão de exame laboratorial, se esse paciente já tem alteração, né, de hemoglobina, hematócrito, porque ele pode estar até com uma anemia em curso por conta desse sangramento que ele tem, tá? Uh, Aí o histórico, né, de algumas patologias relacionadas à parte abdominal, então úlceras, gastrite, né, a gastrite ela está relacionada, né, a um estresse, então a gente tem que também avaliar como que é o hábito de vida desse paciente, ele é uma pessoa mais estressada, ou está passando por algum momento de estresse, né, então, é um jovem que está numa fase de prestar vestibular, por exemplo, né? Então isso pode estar levando a essa gastrite. Uh, e aí também a gente vai estar relacionando na hora do exame físico, né? Na hora de avaliar a dor, por exemplo, né? Os pacientes com úlcera, gastrite, eles podem ter algumas queixas, né, específicas na hora do exame, tá? Doenças biliares, doenças hepáticas, né? Então, se ele já teve algum tipo de hepatite, se ele refere que tem ou teve cálculos, né, na vesícula biliar, tá? Se ele já fez, né, o histórico cirúrgico, se ele já fez a apendicectomia, né, já retirada do apêndice, se ele já teve algum tipo de inflamação, né, no colo, então uma colite, diverticulite, né, onde eu tenho uma patologia que aparecem, né, como se fossem divertículos, que são pequenos pezinhos dentro, né, do intestino, e isso pode estar relacionado com dores abdominais. Então, às vezes ele come algum tipo de alimento, né, que ele relata que após essa alimentação ele apresenta essa dor abdominal, tá? Se ele tem ou já teve, né, hérnia, né, então a gente vai ver alguns exemplos de hérnias umbilicais ou hérnias em cirurgias abdominais, né, que podem também acontecer, tá? Medicações em uso, principalmente relacionado às medicações que podem alterar, né, a parte do trato gastrointestinal, então os antiácidos, né, então se ele faz uso recorrente de antiácido, né,
Então, se ele relata que ele tem essa gastrite, provavelmente ele vai fazer esse uso recorrente, né, e uma automedicação, né, de antiácido. E os laxativos, né, também tem que tomar bastante cuidado, às vezes a pessoa, ela tem uma constipação percebida, né, que é até um diagnóstico de enfermagem. Essa constipação percebida é o indivíduo que acha que é constipado, né, então a gente precisa sempre questionar a respeito do hábito intestinal, né? O ideal é que ele seja diário, né? Mas tem pessoas que a cada 2 ou 3 dias só que elas têm, né, evacuação. E aí avaliar qual a característica dessa evacuação, né? Se a cada 2 ou 3 dias ele tem essa evacuação só, é uma evacuação que ela é mais endurecida, ele tem mais dificuldade, né? Então, e aí o risco dele acabar utilizando o laxativo, né? Uh, o uso de álcool, tabagismo, drogas, né? Isso também pode influenciar indiretamente, né, o funcionamento gastrointestinal, né? Até a questão de mobilidade desse paciente. Então, quando eu falo de hábitos, também hábitos de exercício, né? É uma pessoa que ela é mais sedentária ou é uma pessoa idosa que tem, né, uma preferência pelo repouso, né? Então, uma pessoa que tem uma movimentação é, menor, né, normalmente, ela também vai ter uma função do trato gastrointestinal menor, né? Então, a pessoa que vai ter um peristaltismo mais discreto, né? Então, quer dizer, o peristaltismo, que é o funcionamento, né, do intestino, vai ser mais lento, porque essa pessoa ela tem, né, uma quantidade de movimentação menor. Então, a gente vê muito paciente acamado, por exemplo, que tem bastante dificuldade de evacuação, porque o peristaltismo dele também vai ficar desacelerado, tá? Em relação à avaliação nutricional, quando eu falo de recordatório alimentar, é você, junto ao paciente, fazer o recordatório de um dia normal dele de alimentação. Então, a gente normalmente pega as últimas 24 horas, né? E a gente vai fazer esse recordatório, tudo que ele comeu nessas 24 horas, né? Isso a gente faz quando você tem um paciente com uma queixa que é relativa ao trato gastrointestinal, tá? Então é importante que a gente faça esse recordatório. Então, qual é o seu dia normal? Então vamos lembrar lá o café da manhã, que horas que você se alimentou, qual foram os tipos de alimento, as quantidades. Depois, né, entre almoço, entre o café da manhã e o almoço, o que você comeu, né? Você se alimentou com, não me alimentei, fiquei 6 horas, 8 horas sem me alimentar e depois eu fui almoçar. Então, esses dados do recordatório são importantes, tá? Para a gente avaliar a queixa que o paciente está apresentando, tá? Que é relativa ao trato gastrointestinal, tá bom? Em relação aos materiais que vocês vão utilizar, né, é o estetoscópio, né, uma fita métrica, caneta e o algodão e álcool a 70%, tá? Em relação aos métodos propedêuticos, a gente começa a perceber aqui que o trato gastrointestinal ele é um pouco diferente, né? O exame abdominal ele segue uma ordem específica das etapas propedêuticas, tá? Então a gente sempre vai começar com a inspeção, só que logo após a inspeção a gente vai passar para a ausculta, né? Diferente dos outros sistemas, que a ausculta está lá embaixo no final, a gente vai colocar a ausculta lá em cima logo após a inspeção, tá? Por quê? Porque o que vem a seguir, né, e aí também uma outra alteração, que é a percussão ao invés da palpação, e só no final eu fazer a palpação superficial e profunda, isso é para a gente não ter alteração nem da ausculta e nem da percussão na hora que eu faço a palpação, principalmente a palpação profunda, tá? Como a gente está falando de intestino, o ato de você fazer a palpação profunda, ele vai alterar tanto a ausculta quanto a percussão, tá? Então, por isso que a gente faz essa ordem no exame físico abdominal, tá? Para a gente não ter uma etapa propedêutica interferindo nas outras, ok?
Em relação às regiões topográficas do abdômen, a gente tem dois tipos de divisão, né? A primeira divisão é a divisão em 4 quadrantes, né? Que vai ser importante, inclusive, para a gente fazer ausculta, fazer percussão, tá? Que são o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito, tá? Agora, quando a gente vai se referir, por exemplo, há uma característica que eu notei no abdômen, há um abaulamento, uma retração, uma cicatriz cirúrgica, por exemplo, tá? Uma lesão. Eu vou colocar a descrição por região, tá? Então, a gente tem 9 regiões, tá? Então, por exemplo, o paciente que tem lá uma queixa de gastrite, né? Então, ele relata essa queimação no estômago após ele se alimentar, enfim. Quando você vai fazer o exame físico, né, em uma etapa lá do exame físico, por exemplo, quando você vai fazer uma palpação, mesmo de superficial, ele relata que ele tem uma dor, né, diferentes graus, né, na região epigástrica, né, que é próxima à região, né, aonde eu tenho o estômago, né? Então, se a gente faz uma palpação nesse local, ele relata dor. Como é que eu vou descrever isso? Então, eu vou descrever que o paciente está apresentando, né, uma dor na região epigástrica ou uma epigastralgia, tá? Então, essas 9 regiões é para a gente, na hora que a gente for anotar, por exemplo, eu tenho uma anotação bem específica daquela região que ele está apresentando aquela queixa ou que eu notei alguma alteração, tá? Então aí eu já não faço essa anotação pelo quadrante, tá? Eu vou anotar a região, tá? Então são 9 regiões. Então, região epigástrica, região de hipocôndrio, hipocondríaca, né, esquerda ou direita, ou região de hipocôndrio também está correto, região lateral esquerda e direita e região umbilical, região inguinal esquerda, inguinal direita e a região púbica ou hipogástrica, tá? Então a gente vai passar para as etapas propedêuticas. Então, começando pela inspeção, né? Então, a gente vai fazer a visualização do abdômen, tá? É bastante importante que esse abdômen, como vocês estão vendo nas fotos, que são fotos de alterações, né? Que esse abdômen esteja desnudo, né? Para quê? Para eu conseguir visualizar de uma maneira total esse abdômen, tá? Então é importante que o preparo do paciente, o preparo do ambiente seja feito antes de eu iniciar o exame. Então eu vou deixar o paciente no local que ele esteja, né, com a privacidade preservada. Se for uma enfermaria, eu vou lançar mão, né, de biombos, né, para que eu possa fazer, né, a, a abertura, né, desse lençol, da camisola do paciente, né, sem que ele fique constrangido, né, perante outras pessoas, tá bom? É importante que a mão do examinador, o estetoscópio que ele vai utilizar, né, nas outras etapas, que isso esteja aquecido, porque se eu toco, por exemplo, né, no abdômen do paciente com a mão gelada, eu posso ter uma alteração até da musculatura, né? E sempre, né, antes de iniciar o exame, você explicar o que você vai fazer, tá? Então a gente não vai chegar e já vai, né, abrir lá o lençol do paciente, já vai fazer o exame físico, a gente vai explicar para o paciente. Como a gente já está vindo de outras etapas do exame, então ele já vai estar tranquilo, já vai estar te conhecendo, não vai ter grandes problemas, tá bom? Então a gente começa na inspeção fazendo a avaliação da pele. Então o que eu vou avaliar na pele, né? Então eu vou avaliar a integridade, né, em primeiro lugar, né, dessa pele, se existe algum tipo de lesão, né? E aí a gente vai, né, pensar naquela questão da localização, né, a região que essa lesão está, tá? Se ele tem a presença de estrias, a coloração dessa pele. Então, no caso do exame abdominal, a gente tem uma característica interessante dos pacientes hepatopatas que podem ter a icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele. Então, quando eu abro o abdômen, né,
quando eu abro no sentido, né, de expor, né, exponho o abdômen, eu vou avaliar se ele tem essa coloração, tá? Normalmente essa coloração da pele, né, amarelada, ela tem diferentes graus, né, tem pessoas que têm, né, um amarelo mais pronunciado, tá? Que a gente até já falou, né, em outras partes do exame físico, mas na hora que eu vejo esse abdômen, o que que eu vou observar? Que junto com essa icterícia podem haver outras características dessa hepatopatia, tá? Então, um exemplo, né, é esse abdômen que ele é aquele abdômen bem globoso, né, como a gente está observando na última imagem, né, no canto inferior direito, a gente está observando esse abdômen bem arredondado, né, uma pele que fica até meio brilhosa, né, como se ela tivesse bastante esticada, né, isso é uma característica, né, do abdômen ascítico, né, que vem acompanhado muitas vezes dessa questão da icterícia, tá? Então, junto com esse abdômen, que ele é bem distendido, você vê que tem uma circulação colateral, né? Essa circulação colateral, que são essas aqui, olha, que essas veias, né, que eu estou vendo dilatadas, isso aqui, numa pessoa normal, aqui, apesar de você ver, né, alguns hematomas, equimoses, que são essas áreas mais, né, violáceas aqui, você vê que a gente não consegue visualizar essa circulação colateral, diferente desse daqui, né, que a gente visualiza. O que que é isso? São pequenos capilares que estão dilatados por conta provavelmente de uma hepatopatia que faz a hipertensão, né, da veia porta, e você acaba tendo a dilatação desses capilares, que normalmente eles não são visíveis, mas nessa, né, ocasião da hepatopatia, né, aqui a gente também está visualizando, tá vendo? Você vê que eles estão dilatados, né? Então a gente vê que isso aqui se chama circulação colateral, também chamado de telangiectasias ou spiders, né? Porque parece teia de aranha, tá? Então, isso é uma característica que vem acompanhado do abdômen ascítico, né? Esse abdômen bem dilatado, tá? E pode vir também acompanhado da característica da icterícia, da coloração da pele, tá? É importante também a gente visualizar, né, a distribuição de pelos, né, que tem que ser de acordo com o sexo, com a idade, né, as incisões ou cicatrizes, né, então, por exemplo, nesse abdômen você vê que existe, né, uma cicatriz, né, aqui, ó, pode ser, né, longitudinal, pode ser de uma, uma cirurgia, uma laparotomia exploradora, enfim, tá? E aqui você vê as estrias, né? Essas estrias bem avermelhadas, isso aqui é um abdômen gravídico, né? Então, nessa gestante aqui você vê que a pele, né, ela acaba se esticando porque o crescimento abdominal foi bem rápido, tá? Então, aí você vê essas estrias avermelhadas, né, que são estrias recentes, né? Por isso que elas estão avermelhadas. Aquelas estrias que já estão esbranquiçadas, como a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem perceber aqui nesse abdômen, esse tipo de estria já é uma estria mais antiga, né? Pode ser que em dado momento, né, essa pessoa que ela acabou, né, essa mulher acabou né, engravidando, também teve essa mesma característica dessas estrias avermelhadas, e aí quando houve a regressão da pele, ainda ficou algumas, né, como se fossem cicatrizes, né, dessas estrias aqui, tá? Também a gente vai avaliar, né, a forma, né, e o volume, né, então varia, né, com a idade, o sexo, o estado nutricional. Então vocês estão vendo dois exemplos aqui, né, em relação ao estado nutricional. Então, um paciente bem emagrecido, né, e um paciente já mais obeso. Então você vê que o formato aqui, ó, dá para ver um pouquinho, né, o abdômen, ele tá mais plano, quase até que escavado, né, e esse abdômen que tá bem, né, globoso, né? Você vê que tem aqui um depósito de gordura, tá? Uh, alterações intraabdominais, né, ou da própria parede abdominal, você também vai ter o reflexo, né, nessa forma do abdômen, tá?
Então aqui, por exemplo, né, o tipo de abdômen, né, plano, globoso, em ventre de batráquio, em avental, escafoide ou retraído, então esse aqui, né, aqui seria em ventre de batráquio, tá, que você vê que é bem distendido, característica, né, isso é uma criança, né, com esquistossomose, então ela fica com esse abdômen bem distendido desse jeito. Aqui é um abdômen que ele é globoso, tá, só que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o abdômen globoso, ele não é necessariamente patológico, tá? O abdômen globoso, você vê que nesse caso aqui é um depósito de gordura, tá? Muito provavelmente na hora de fazer as outras etapas do exame abdominal, você vai ver que esse abdômen, ele tá um abdômen flácido, tá indolor, então ele é um abdômen que a gente fala o abdômen inocente, né? De tudo que o paciente apresenta, nada significa que seja do abdômen, tá? Porque o abdômen não vai ter nenhuma alteração. Então aqui é simplesmente um depósito de gordura mesmo, tá? Isso aqui é um abdômen plano, tá? Na verdade, para você visualizar a musculatura desse jeito, provavelmente a pessoa está contraindo esse abdômen, tá? Mas se ela tiver com o abdômen relaxado, ele vai estar plano, tá? Que seria o abdômen, né? Na verdade, os dois são normais, tá? O abdômen globoso também é um abdômen normal, tá? Se a pessoa for um pouquinho mais obesa, ele é normal. Aqui é o abdômen em avental, o abdômen em saia que a gente fala, tá? Aqui provavelmente é uma pessoa que teve, né, uma obesidade em algum momento, e aí houve a perda de peso, mas a pele, a musculatura abdominal, ela fica flácida, né? Por isso que tem essa queda, né, até em cima aqui da região genital, tá? Tem que tomar bastante cuidado com a região, né, abaixo aqui dessa prega, porque é comum a gente encontrar dermatite úmida, né, aqui embaixo, tá? Então, um idoso, né, é bastante comum a gente encontrar esse tipo de dermatite, tá bom? Aqui, em relação à cicatriz umbilical, o que a gente tem que observar, né? Como que é a cicatriz, né? É uma cicatriz plana, né? Então a gente fala, né? O aplanamento é uma cicatriz que ela tá mais profunda, né? O normal é que ela fique um pouco profunda, tá? Que a gente não veja, né? A cicatriz invertida, né? Na verdade. E aí essas alterações, então aqui, né, caso a onfalite, né, que seria essa infecção aqui da cicatriz umbilical, né, que pode acontecer em recém-nascidos. Aqui no caso do paciente que tem a ascite, que tem essa distensão abdominal, ele pode também ocasionar a protusão da cicatriz umbilical. Isso também acontece com algumas gestantes, tá? Às vezes a gestante ela tem a cicatriz invertida, mas conforme vai desenvolvendo, né, a gestação, e em determinado ponto, quando tem, né, o aumento, né, do abdômen, ela pode ter essa protusão da cicatriz umbilical, tá? Após, né, o parto, essa cicatriz ela volta, né, à posição original, que é a posição invertida, tá bom? Abalamentos e retrações localizadas, né, ou movimentos, pode ser movimento respiratório, às vezes você consegue ver a peristalse, né, no abdômen, pulsação, né, pulsação relacionada à artéria aorta, você consegue perceber, né, logo acima da cicatriz umbilical, né, na região ali entre a região umbilical e a região epigástrica, tá? Você pode observar uma pulsação. Isso a gente consegue ver em pessoas mais emagrecidas ou com abdômen plano, a gente pode perceber essa pulsação, tá? É uma pulsação que ela pode ou não estar visível, né? Não significa que ela é patológica, mas se ela vier acompanhada de dor, sudorese, né? Uma queixa, né? Álgica bastante importante, pode até estar relacionado a algum processo, né? Na artéria aorta, um aneurisma, por exemplo, tá? Em relação à próxima etapa, a ausculta, né? Então vocês estão vendo, né, o posicionamento aqui da mão do examinador no esteto, isso aqui é muito importante, né? No caso, vocês percebem que o dedo dele está
ocluindo aqui no caso, né, esse orifício que tem nessa face aqui do esteto, o ideal é que você coloque, né, os dedos, né, o indicador e o dedo médio, um de cada lado aqui, né, do diafragma do esteto, para você não ter a interferência, né, de movimentos que você faça com a sua mão na ausculta, tá? Lembrar sempre que um bom equipamento ele é importante, tá? Não falo um equipamento caro, mas ele deve ser um equipamento bom, tá? Para garantir que você chegue, né, a encontrar o que você está procurando, né? Então, se o paciente relatou alguma alteração, né, na anamnese, e aí você faz o exame físico, você não encontra essa alteração, pode ser realmente que não exista, né, que o paciente, no momento que você fez o exame físico, né, você não conseguiu, né, checar essa informação porque não estava presente mesmo, mas pode ser por um uso de um equipamento inadequado, tá bom? Então, na ausculta, o que a gente vai fazer, né? A avaliação dos ruídos hidroaéreos. Então, na hora de fazer a anotação, você vai ter a anotação RHA, isso é normal, tá? É o que a gente já usa essa abreviação, né? Normalmente, então isso já você já consegue colocar isso na sua anotação e todo mundo vai entender, tá? Então, ou avaliação dos ruídos ou sons intestinais. Na verdade, os sons, né, são os próprios ruídos hidroaéreos, eles podem estar normais, então o normal o que é? Depende muito do momento do dia que você vai estar examinando esse paciente, tá? Eu sempre falo para a gente fazer um exercício de fazer a ausculta em nós mesmos, né? Então, para você saber o que é o normal, nada melhor do que você fazer o exame físico em alguém normal, né? Então, a gente pega, por exemplo, nós, ou alguém, né, próximo a você, alguém da sua família. Se você tem um esteto, né, se você tem como utilizar um esteto porque você tem um, o que você vai fazer? Logo depois de você comer, né, almoço, janta, café da manhã, você vai fazer a ausculta dos seus ruídos hidroaéreos. E aí você vai ver que esses ruídos, eles vão estar normais, tá? Só que eles vão estar levemente aumentados, porque você acabou de se alimentar, tá? Aí, para você entender o que seriam ruídos, né, que estão mais, né, hipoativos, né, estão discretamente diminuídos, basta você fazer a ausculta abdominal logo que você acordar. Então, você foi dormir, ficou lá 6, 8, 12 horas sem se alimentar, e aí você faz a ausculta dos seus ruídos hidroaéreos. Você vai perceber que eles estão presentes, tá? Só que eles estão mais lentos e aí você demora um pouco mais para você perceber esses ruídos, tá? E isso é por conta do peristaltismo. Quando você acabou de comer, você jogou esse alimento, né, no intestino, então ele tá fazendo o trabalho, né, de com o peristaltismo levar esse bolo alimentar para frente, tá? Quando você faz muito tempo, né, que não se alimenta, esse ruído vai ficar mais lento, né? Na verdade, o que vai estar caindo no intestino é o suco gástrico, né? Que a gente não vai estar parando de produzir, né? Então, esse suco gástrico ele vai ativar esse peristaltismo de forma bem lenta, né? Porque você também está lá praticamente imóvel, né? Dormindo, então esse peristaltismo ele diminui, mas ele não desaparece. Isso é bastante importante, tá? Quando a gente não tem o ruído hidroaéreo, isso é patológico, isso é muito sério, né? A gente fala que é o ilho paralítico, tá? Pode ser quando, por exemplo, um indivíduo tem um tumor, né, intestinal, que ele está obstruindo o intestino, então o peristaltismo para, tá? E isso é muito importante porque quando você vai fazer o exame físico, né, na sua prática clínica, é importante que você faça essa avaliação do ruído hidroaéreo, né? Se você não conseguiu fazer essa avaliação, a gente não deve colocar na anotação desse exame físico o ruído hidroaéreo presente, tá? Às vezes o paciente ele tá lá investigando alguma anormalidade abdominal
E na verdade essa normalidade é um tumor, por exemplo, e o fato de você não auscultar o ruído é uma informação muito importante, tá? Que ela precisa ser relatada, mas você precisa ter certeza que esse ruído está ausente. Por isso que quando você coloca o esteto, né, você vai colocar nos quadrantes, né? E aí você vai fazer a ausculta em todos os quadrantes, tá? Até você conseguir auscultar o ruído. Se você fez a ausculta em todos os quadrantes, você demorou em torno de 30 segundos a 1 minuto em cada quadrante e não conseguiu identificar nenhum tipo de ruído, aí você pode falar que esses ruídos estão ausentes, tá? Também você tem alguns sons, né, que aí seria som ou sopro vascular, que podem estar audíveis, né, nas regiões, né, vasculares, então, como eu falei aqui no caso da aorta, nas artérias renais, artérias ilíacas ou na artéria femoral. Isso acontece em indivíduos, né, que têm uma hipertensão crônica, indivíduos graves, né, hipertensos graves, você pode encontrar esse sopro, né, como se fosse um turbilhonamento do sangue dentro dessas artérias, tá? Em pessoas, né, normais, a gente não encontra, né, esses sons, mesmo em pessoas hipertensas, né, controladas, hipertensos mais leves, você não encontra esse tipo de som, tá? A próxima etapa, né, logo após a ausculta, a percussão, tá? Então, na percussão, observem, né, esse posicionamento aqui das mãos, né? A gente fala que ela é uma percussão dígito-digital, de tal forma que eu, né, com uma das mãos, né, com um ou dois dedos, eu vou estar, né, dando golpes na minha própria mão que está sobre o abdômen. Lembrar sempre de abaixo da mão que está encostando no abdômen, eu não posso ter nada, né, de tecido, nada entre, né, o meu dedo e a pele do paciente, tá bom? Aqui a percussão ela tem que ser feita então nos 4 quadrantes, né? Aqui é uma imagem para ilustrar, né, a percussão, tá? Sendo feita aqui nos 4 quadrantes abdominais. A gente faz, né, de forma suave, né? Você vai ver, isso também é um exercício que você pode fazer em você mesmo, né? Com o abdômen desnudo, você coloca, né, as mãos, né, como tá mostrando aqui nessa figura, tá? E você vai dando golpes, então você vai dando golpes, né, nos seus dedos, e aí você vai ter o reflexo desse som, né? E aí você vai ouvir ou timpanismo ou a maciez, tá? Isso dependendo a área que eu tiver. Então, se eu tiver sobre vísceras ocas, no caso o intestino, eu vou estar ouvindo um som timpânico, que ele pode ter, né, uma extensão maior ou menor, dependendo, né, a quantidade de gases que eu tenho dentro do intestino, tá? Então, se eu me alimentei com algo que fermentou muito, por exemplo, e que acabou distendendo a alça intestinal por conta desses gases, eu vou ter um som hipertimpânico, tá? Então ele vai ter um prolongamento desse som, tá? Já um som maciço é como se eu estivesse percutindo uma mesa, tá? Ou uma parede, né? Você vai ver que esse som, ele é curto, tá? Então isso quando eu faço a percussão em cima de vísceras maciças. Um exemplo é o fígado, tá? Então quando eu faço a percussão sobre o fígado, eu vou encontrar maciez. Tá? Se eu estiver fazendo a percussão, por exemplo, em cima, né, aqui na região inguinal, né, sobre uma massa, né, fecal, eu vou ter um som submaciço, tá? Que aí pode ter gases misturado, né, com essas fezes, tá? Aqui uma manobra interessante, né? Às vezes quando a gente faz, né, depois na próxima etapa, né, quando você pega um abdômen muito distendido, às vezes o paciente ele sente um pouco de dor, né? Então a gente consegue fazer a delimitação do fígado, né? Não só pela palpação, como a gente vai ver a seguir, mas a gente consegue fazer também pela percussão, tá? E aí a gente fala, né, de delimitação da envergadura do fígado. Essa manobra vocês conseguem visualizar no vídeo, né, de exame físico que a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Nesse vídeo, né, que é o vídeo do livro, né, de exame físico
e anamnese, né, da professora Alba, você tem a demonstração dessa delimitação da envergadura do fígado, né? Então, para delimitar a extensão, né, ou a envergadura, a gente inicia percutindo, né, o tórax, né, bem na linha hemiclavicular, eu vou mostrar a foto a seguir, e aí a gente vai avaliar que o som, ele que a gente vai ouvir, é o som claro pulmonar, que é o som normal, né, do pulmão, tá? E a gente vai descendo em direção à fossa ilíaca, e aí quando ocorrer a mudança do som para som maciço, a gente vai marcar esse ponto, tá? E aí de baixo para cima, a gente vai começar, né, no quadrante inferior direito, tá? E vai subindo no sentido cefálico, a gente vai ouvir o som timpânico, porque eu vou estar em cima, né, da alça intestinal, tá? E a gente vai subindo, na hora que mudar de novo para maciço, a gente vai fazer outra marcação. Exatamente esses dois pontos que eu vou ligar é o tamanho, né, da envergadura do fígado. O normal varia de 6 a 12 centímetros, lembrando que os homens têm o fígado discretamente maior que o das mulheres, tá? Então, a média, né, dos homens em torno de 10,5 centímetros e das mulheres 7 centímetros. Olha aqui, então, como eu falei, a gente, né, na linha hemiclavicular, tá vendo? Bem no meio aqui da clavícula, a gente vai descendo, então, quando eu tô percutindo aqui, eu tô ouvindo o som claro pulmonar, porque eu tô em cima do pulmão, tá? Na hora que eu chego, né, no fígado, esse som vai mudar para maciço. E aí eu vou fazer uma marcação. E aí embaixo, né, na região do quadrante inferior direito, eu vou subindo, né, em direção cefálica, tá? E aí a percussão aqui vai ser o som timpânico. Quando o som muda, tá? Eu vou ter aqui a envergadura aqui do fígado. Então eu vou marcar esses dois pontos, traçando uma linha, né, entre eles, é que vai ser o tamanho que eu falei para vocês. Normal, né, de 6 a 12, mais ou menos 10,5 nos homens e 7 centímetros nas mulheres, tá? Algumas manobras especiais, tá? Então, o teste da onda líquida, que é o sinal de Piparotti, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? E depois vocês vão falar para mim o que é esse teste, tá? Tá vendo que a gente tem a mão do examinador de um lado espalmada e do outro lado ele vai dar, né, como se fosse um toque, né, de percussão, tá? Então ele vai dar como se fosse um toquinho, né, do outro lado. E aqui tá faltando só uma coisa que é a mão do paciente ou de outro examinador bem em cima, né, da linha aqui, né, que atravessa aqui a cicatriz umbilical, ele colocando a mão aqui, né, a lateral da mão, para dividir esse abdômen. E aí essa onda, ela vai e bate, né, essa onda líquida, ela bate do outro lado, tá? Aqui, ó, em relação ao paciente que tem a ascite, né? Então, dois tipos de avaliação. Então, você pode avaliar nas grandes ascites o paciente em decúbito lateral, né? No caso aqui, o paciente está em decúbito lateral direito, tanto faz, tá? Pode ser lateral direito ou esquerdo, tá? Que a gente chama de maciez móvel. O que vai acontecer? Nas grandes ascites, ele vai ter a linha de líquido aqui, ó, tá? Então, quando eu faço a percussão, né, em cima dessa região que tem o líquido, o som vai ser timpânico, tá? Quando eu percuto abaixo dessa linha, eu vou ter o som maciço, porque a maciez, ela vai estar relacionado ao líquido que está aqui embaixo. Então, fazendo essa percussão, eu consigo delimitar exatamente aonde está o líquido e consigo ver a quantidade de líquido, né? Se ela está pequena ou grande, tá? E aqui também, né? Quando o paciente está em decúbito dorsal, tá? Você vai ver que a gente fazendo a percussão partindo da região umbilical, né, em direção às laterais, você vai ver que o som também vai mudar. Ele vai passar de timpânico nessa região que está livre de líquido para o som maciço, né, ao redor, que é onde o líquido está estacionado, tá? Que é chamado de semicírculo de Skoda, tá? Aqui o sinal de Giordano, né? Aqui, ó, sinal de Giordano ou a punho percussão de Murphy, tá?
Na verdade, os dois vão estar fazendo a mesma avaliação. Aqui também, né, é uma pergunta, né, que eu vou fazer para vocês, né, para que a gente usa, né, essa punho-percussão, tá? Mas observem que o sinal de Giordano, a mão do examinador, né, ela tá lateralizada, como se estivesse, né, dando um golpe, né, como se fosse com a lateral da mão, tá? Tá percebendo que a região que é feito esse golpe é mais ou menos na região do cotovelo do paciente, então você pode pedir para o paciente flexionar o braço e na altura do cotovelo dele você dá esse golpe nas laterais, nas duas regiões laterais aqui da região dorsal do paciente, tá? Aqui o desenho, ó, já indica qual é esse tipo de exame, tá? O que ele está avaliando. Os dois avaliam a mesma coisa, tá? Aqui só vou mudar o jeito da mão e aí o nome mudou, tá? Então, quando eu fecho a mão, tá? Também com a lateral, né, da mão e do punho, né? Eu vou dar pequenos golpes nessa área, tá? Então, tanto faz o jeito que você vai fazer o exame, os dois vão examinar a mesma coisa, tá? Aí a gente passa para palpação, tá? Então, a gente tem dois tipos de palpação superficial e a palpação profunda, tá? A finalidade da palpação superficial é avaliar a superfície da pele, né? Então, lembrar que as mãos do examinador estão aquecidas, tá? Então, eu vou fazer uma palpação bem suave, tá? Para avaliar como que tá a pele, né, desse abdômen, né? A musculatura, tá? Da superficial do abdômen. Procurar se existem áreas sensíveis ou áreas dolorosas, que normalmente o paciente já fez, né, menção a essas regiões lá na anamnese, tá? Então agora eu vou checar realmente se ele no momento está com essa dor, tá? Na avaliação profunda, eu tenho que tomar um pouco de cuidado se ele já reclamou na palpação superficial de dor, tá? Eu, na hora que eu for fazer a palpação profunda, eu devo evitar essas áreas que ele está apresentando muita dor, tá? Até para não gerar um desconforto para ele, tá? Na palpação profunda, eu vou utilizar para avaliar, né, as vísceras, onde eu vou fazer uma avaliação, né, da borda dessas vísceras, avaliar o tamanho dessas vísceras, tá? Então a gente vai avaliar o fígado, a gente vai avaliar o baço, e aí eu coloquei aqui, né, um asterístico aqui, porque o baço, normalmente, ele não é palpável, tá? Quando o baço está palpável, ele está aumentado, eu estou diante de uma esplenomegalia. E um baço que ele tá aumentado, ele é um baço que ele é sensível ao toque, tá? Se eu exagerar nessa palpação, eu corro o risco até de romper esse baço, né? O baço, você imagine que é como se fosse um grande coágulo, né? Que está preso por uma membrana bem fininha. Então, se ele está bem aumentado, porque eu estou conseguindo palpá-lo, tá? Eu posso ter o risco de rompimento desse baço, tá? E aí é um problema muito grande, né? É um, é um, uh, é uma situação de urgência abdominal, tá? Que aí o paciente tem que ir para a cirurgia, né? Imediatamente, tá? Porque ele começa, né? Como eu falei, é um grande coágulo, o paciente pode entrar num choque hemorrágico, tá? Por esse sangramento. E a gente consegue palpar o rim direito, o rim esquerdo não, porque ele está dentro do gradeado costal, tá? Aqui a gente vai mostrar as técnicas de palpação do fígado, são várias, né? Aqui a gente tem a técnica bimanual, onde o examinador coloca uma mão sobre a outra, tá? E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, a gente tá bem rente, tá? Ao gradeado costal. Então, no final do gradeado costal, né? Então, na região do rebordo costal direito, tá? A gente vai fazer a palpação profunda. Então, o que a gente vai pedir para o paciente? Para ele inspirar profundamente, né? Várias vezes, então, uma, duas vezes, e eu tô com a mão sobre essa região, tá? Acho aqui a região do rebordo costal, posiciono as minhas mãos logo abaixo dela, tá? Peço para o paciente inspirar e expirar várias vezes, e aí, em determinado momento, quando ele expira, eu vou aprofundar as minhas mãos, tá?
nessa região do rebordo costal, de tal forma que eu vou conseguir sentir na ponta dos meus dedos a borda do fígado, tá? Na maioria das pessoas, tá? Onde a gente vai encontrar essa borda do fígado? Embaixo do gradeado costal. Então aqui, né, essa região que ele está fazendo aqui a palpação, é como se o paciente tivesse até um aumento do fígado, porque ela está bem abaixo da linha do rebordo, tá? Num paciente normal, a gente está com as mãos aqui mais rente ao rebordo costal, porque o fígado ele está embaixo desse rebordo, tá? Ele está bem dentro desse rebordo. Então, para eu conseguir pegar essa borda do fígado, eu tenho que aprofundar os meus dedos embaixo desse gradeado. Não digo que é doloroso, mas é desconfortável, tá? Mesmo para um indivíduo que não tem nenhum problema, né, hepático, tá? Ele vai reclamar um pouquinho, né, de desconforto, tá? E isso você pode fazer também com algum voluntário aí da sua casa, tá? Esse exame físico, ok? Aqui uma outra técnica, que é chamada de técnica de Lemos-Torres, é como se a mão esquerda do examinador, reparem que o examinador está sempre à direita, tá? Então, no exame físico, o posicionamento que a gente assume, né, do lado do paciente, é sempre ao lado direito, tá? Então, a maioria das técnicas a gente faz pelo lado direito, tá? Então, aqui nesse caso, você à direita do paciente, você vai colocar a mão esquerda, tá? Abaixo aqui, né, da região do rebordo costal, tá? E aí você, com a outra mão, né, a mão direita, próxima ao rebordo, você vai fazer a mesma coisa, pedir para o paciente inspirar, na expiração você vai aprofundar aqui seus dedos na região do rebordo costal. A mão esquerda, ela vai levantar, como se ela levantasse a borda do fígado para você fazer a palpação, tá? É uma outra técnica que também pode ser usada, tá bom? E aqui o método de Mathieu. O método de Mathieu, você localiza o rebordo, tá vendo que ele está segurando aqui o rebordo, e também você vai estar à direita do paciente, só que agora você vai estar virado meio de costas para ele, tá? E aí com a mão, né, com as mãos paralelas, tá? Você vai, né, com os dedos em garra, quando o paciente expirar, você também vai aprofundar seus dedos aqui no rebordo, tá? Essa técnica, né, pode ser a técnica que cause mais desconforto para o paciente, tá? Mas é uma das técnicas que a gente consegue perceber melhor a borda do fígado, tá? Como que tem que ser essa borda, né, que você vai estar palpando? Ela tem que ser uma borda regular, tá? Então você imagine um fígado de boi, tá? Ele é aquele fígado que ele é bem regular, né? Você vê que ele é uma borda assim bem homogênea e a resistência que ele tem é uma resistência leve. Você vê que é algo que ele é firme, tá? Mas ele não é uma coisa tão endurecida, tá? Então você vai perceber que a borda ela é bem lisinha, tá? Então você vai pegar um voluntário aí na sua casa para você fazer, né, essas três técnicas e você vai avaliar qual a técnica que você se deu melhor, qual a que você conseguiu perceber na ponta dos seus dedos, na polpa, né, dos dedos, o fígado do paciente, né, e qual aqui o seu voluntário teve menor desconforto, tá? Uma coisa importante no caso das meninas, para a gente conseguir fazer essas técnicas, né, todas as três, a gente tem que estar com as unhas bem aparadas, tá? Porque senão a gente vai machucar o paciente. Mesmo que você utilize luvas, você, se tiver com a unha mais comprida, você vai machucar o paciente, tá bom? Aqui em relação à palpação do baço, né? Então aqui você tá vendo, o examinador continua à direita do paciente, só que agora ele vai colocar as mãos, tá vendo? Pro lado esquerdo, tá? E aí também na região de rebordo, ele vai afundar os dedos aqui na região do rebordo costal, só que agora esquerdo, à procura do baço, tá? A gente não deve encontrar nada, tá?
tá? Nessa palpação, porque o baço ele vai estar completamente dentro do gradeado. Então a gente não consegue, como no fígado, a gente não consegue fazer essa palpação. Percebam aqui, ó, quando o baço está aumentado, na hora que eu faço essa palpação, eu facilmente consigo pegar a borda do baço, tá? Aí eu tenho que parar a palpação, tá? E tenho que anotar e comunicar também, né? Se por acaso, né, outro examinador não havia percebido isso, tá? A gente tem que relatar, tá? Só uma coisa importante, aqui o fígado, gente, às vezes você vai já sentir logo a borda aqui do fígado, tá? Em qualquer uma dessas manobras, tá? Se você estiver sentindo, né, o fígado até 2 centímetros, ou seja, até 2 dedos abaixo do rebordo costal, é completamente normal, tá? Acima de 2 dedos, tá? De 2 centímetros abaixo do rebordo, a gente já começa a falar em hepatomegalia, então em aumento do fígado, tá bom? Então aqui, outra víscera que eu falei para vocês é o rim direito, tá? Também a gente vai utilizar uma técnica parecida com aquela técnica que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? De Lemos Torres, que a gente palpou o fígado. A gente vai utilizar uma técnica parecida, tá? Só que agora as minhas mãos elas vão estar mais na ponta desse rebordo, tá? Bem aqui na região quase lateral aqui do abdômen, tá? E aí, com a mão esquerda, eu vou estar subindo esse polo inferior do rim direito para eu conseguir fazer a palpação, tá? O sinal de Bloomberg ou descompressão brusca é outro sinal, outra manobra, né, especial que vocês vão estar também pesquisando aí qual é, né, o objetivo dessa técnica, tá? O que ela vai examinar. Vocês estão vendo que o examinador ele vai fazer a palpação com apenas uma das mãos, tá? Normalmente a mão direita, tá? Aonde ele vai também pedir para o paciente inspirar. Quando o paciente estiver expirando, que é o momento que a parede abdominal está bem flácida, a gente vai fazer, né, o afundamento desses dedos, né, no abdômen, tá? E aí, tá vendo aqui, ó? Ele faz o afundamento e aí ele solta, tá? Ele levanta a mão, né, rapidamente, por isso que é chamado, né, de descompressão brusca, tá? Porque a gente vai subir a mão, né, rapidamente, mesmo antes do paciente, né, ele tá inspirando novamente, a gente já vai, né, tirar a mão, tá? Então também vocês vão fazer a pesquisa para que a gente faz essa avaliação, né, do sinal de Bloomberg, tá? E quando esse sinal tá positivo, tá? Em relação a reto e ânus, então a gente vai fazer a inspeção e a palpação seria pelo toque retal, tá? Muito cuidado, né, com relação a essa técnica, porque a gente não vai fazer em todos os pacientes. Não houve nenhum dado, né, na anamnese que fosse sugestivo de qualquer alteração na região de reto e ânus, tá? O paciente não relatou nenhum problema, a queixa principal não está relacionada a isso, então a gente não vai fazer o toque retal, tá? Se você tiver essa queixa, né, ainda que o paciente tenha, né, alguma queixa, né, nessa região, né, do reto ou de ânus, a gente vai avaliar se outros profissionais não vão fazer o toque. Então, às vezes, por exemplo, o médico já vai fazer o toque retal. Aí você também vai fazer o toque retal no paciente. Então, você vai gerar um desconforto, na verdade, desnecessário, né? Então, assim, veja, né, se é realmente necessário. A gente tem alguns pacientes que a gente tem que fazer esse toque, por exemplo, em urgência, quando a gente recebe pacientes vítimas de acidente automobilístico, né, principalmente acidentes relacionados à motocicleta, você tem uma lesão bastante frequente, né, que é a fratura de bacia, tá? Na fratura de bacia, o paciente pode evoluir, né, com uma lesão intestinal. Então, para eu avaliar essa lesão intestinal no paciente que tem essa suspeita de fratura de bacia, é preciso fazer o toque retal, tá? Só por meio do toque retal a gente vai conseguir avaliar se houve essa lesão, tá? De intestino,
porque aí quando você faz o toque, ele é positivo para sangue, tá? Então você vê que a luva, né, quando você faz o toque, ela vem com sangue, e aí isso é indicativo de cirurgia, tá? Então essa é um momento que a gente tem que fazer o toque, tá? A gente vai avaliar sensibilidade, massa, exsudato, prurido, sangramento, edema, né, a dilatação venosa, né, no caso de hemorroida. Uh, no toque retal, né, também dá para fazer avaliação de próstata, então esse é um outro, né, uma outra etapa do exame físico, tá? Mas assim, sempre o cuidado, né, é o profissional que vai estar fazendo o toque, normalmente a gente utiliza 2 luvas, tá? E a gente tem que fazer a avaliação, né, do que está saindo no toque retal. No vídeo de exame físico também tem, né, a parte, né, que tem a visualização, né, do toque retal, tá bom? Aqui um exemplo de anotação, né, de um abdômen normal, né, então respeitando as etapas propedêuticas, né, que nós acabamos de ver. Então, um abdômen ele vai estar plano, né, sem lesões de pele, cicatrizes, sem circulação colateral, retrações ou abaulamentos. A peristalse não identificável, né, a inspeção, né, então não foi observado o movimento peristáltico na inspeção, que é normal, né? Ruídos hidroaéreos presentes nos 4, aqui só teve um erro, né? Nos 4 quadrantes, né? Não nos 4 os quadrantes. 1 para 4 cruzes, né? Então, quer dizer, isso significa, né, essas 4 cruzes que seria o normal, né? Então, um ruído aumentado. Aqui ele tá um ruído, né, até diminuído, mas está presente, tá? A ausência de timpanismo, né, difuso, tá? Então, quando a gente faz a percussão, né, o timpanismo difuso pode determinar uma distensão de alça intestinal, né? Então, no caso, né, normalmente não tem. E maciez em flancos, então significa que não tem maciez em flancos porque não existe líquido, né, nessa região, tá? Tanto de flanco abdominal direito quanto esquerdo, tá? Que é aquela região lateral. Abdômen flácido, indolor, a palpação, né? Lembra que isso a gente já tá na parte da palpação superficial, a gente tá vendo que ele tá bem molinho, tá? Não tem relato de dor, a palpação profunda ou a palpação superficial. Fígado e baço não palpáveis. O que significa isso? Eles estão dentro do gradeado costal, então normal, tá? Não tem nenhuma alteração, ok? Então é isso, tá, gente? Na bibliografia, deixa eu voltar aqui, um minuto, cadê eu? Não tô conseguindo só voltar. Ah, voltei. Vocês estão me vendo? Oi. Eu não sei se ficou claro, espero que tenha ficado, mas eu acho que vocês vão conseguir ver esse vídeo várias vezes. Façam a avaliação, né, em algum voluntário que vocês conseguirem aí na casa de vocês, é bastante importante, tá? A gente quer que o que fique na mente de vocês é o exame físico do indivíduo normal. As alterações, quando elas aparecerem, vão saltar aos olhos de vocês, porque vocês vão estar acostumados com o que é o normal, tá? Então, quando você faz a ausculta, por exemplo, dos ruídos hidroaéreos em você mesmo, conforme eu falei, né? Deixa lá o estetoscópio do lado da cama para você conseguir auscultar pela manhã, quando você acordar. Isso é importante para você treinar o seu ouvido. Então, tanto uma ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, você consegue fazer em você mesmo. E aí você consegue lembrar desse som. Quando você vai fazer o exame físico em um paciente que tem uma alteração, você vai perceber que aquilo que ele está apresentando vai além daquilo que você viu de normalidade, tá? Faça o treino em casa, aproveite esse tempo que você está em casa, né? Quem consegue, né, ficar mais tempo, mas pelo menos no horário da aula, pegue alguém para ser, né, o seu voluntário na hora de fazer o exame físico, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar, tá, no fórum, tá? Eu vou deixar o roteiro de estudo para vocês pegarem, né, nos livros da minha biblioteca, tá? No Semiologia lá do Porto, exame clínico, tá? Para vocês verem essa parte do exame físico abdominal, tá bom? Pode contar comigo para qualquer dúvida, tá? Eu tô aqui remotamente, mas eu tô de olho aí nos fóruns, tá bom? Tanto eu quanto as outras professoras, tá? Um excelente dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.